Deus abençoe você e toda a sua família. Vamos para a palavra do dia. Saiba que nós sempre vamos encontrar força em Deus se você confiar nele de todo o seu coração. Por pior que seja o seu momento, a fase, pela qual você esteja enfrentando, coloque sempre a sua fé, sempre a sua confiança em Deus, que você vai ver o sobrenatural acontecer na sua vida. Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você precisa entender que o que precisa se manifestar para o mundo conhecer é a grandeza de Deus. Deus não tem que te exaltar, ele não tem que te exaltar para ser conhecido, ele tem que exaltar o nome dele através da sua vida. Nós somos ferramentas, instrumentos de Deus. E há um problema muito grande quando a pessoa ela começa a tocar na glória de Deus. Não somos nós, sabe? Houve uma época nada, até hoje, Mas aconteceu isso na época de Paulo, o povo começava a questionar, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, E é como hoje, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja daquele bispo, eu sou da igreja daquele pastor. Então fica essa disputa de egos, E o que Paulo ensinou? Ele falou assim, olha, cheio do Espírito Santo, que ele ensinou, ele disse assim, quem é Paulo? E está falando dele mesmo, quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão servos por meio do qual vocês creram. A Bíblia diz que, aí ele fala que um planta, o outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Então, nessa grande obra que Deus faz, não importa qual é a sua posição. Entende isso, sim ou não? O que importa é que quem vai dar o crescimento é Deus. Então não importa se você naquele momento regou ou plantou, quem vai fazer crescer, quem vai fazer multiplicar é Deus. É Deus que vai colocar o poder. Então esse é o primeiro passo. Vamos continuar. E por conta disso, Jesus falou assim, olha, nesse mundo teríamos aflições. Vamos passar por dificuldades. Ele diz assim, em tudo somos atribulados. Em todas as coisas. Somos atribulados, porém não angustiados. A gente passa por tribulações em várias fases, em vários momentos, mas isso não nos deixa angustiados, aflitos, sem dormir. Eu conversava ontem com a minha esposa a respeito disso. Nós estávamos meditando e falando isso. Poxa, quem tem o Espírito Santo, é como Davi falou, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. A gente até chora, a gente passa por momentos difíceis, mas depois que oramos, depois que nos prostramos diante de Deus, a gente se levanta daquela oração com tanta força, com tanto poder, que não é algo nosso, mas é algo dele. Não é uma força do homem, é uma força que vem de Deus, do próprio Deus. Então somos, como está escrito aqui, atribulados em tudo, em vários sentidos, mas não somos angustiados. Ele diz assim, perplexos. O que é perplexo? Meu Deus, a pessoa fica perplexa com aquele problema. Vê um problema em casa e fala, meu Deus, mas e agora? A gente até fica perplexo, porque tem situações que a gente não consegue entender o motivo delas, o porquê disso ou o porquê daquilo. Então até ficamos perplexos, porém não desanimados. Até nos assustamos com aquilo, mas a gente não desanima, porque a gente persevera até o fim, a gente luta até o fim, a gente batalha até o fim. E ele diz assim, perseguidos, porém não desamparados. Até somos perseguidos, até sofremos perseguições, mas quem está nos perseguindo, a gente sabe que a gente não vai ser desamparado, porque nós encontramos o refúgio em quem? Em Deus. Encontramos o socorro em quem? No próprio Senhor. Porque Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso rochedo. Então aí ele diz mais, abatidos, porém não destruídos. O que é abatido? Você está aqui, animado, abatido, você está falando, aquele dia que você está meio para baixo. A gente até fica abatido, porque todo dia é dia de guerra, é dia de luta. A gente até tem hora que fica abatido, mas não somos destruídos. Por quê?
Porque confiamos em Deus. Então, se você colocar sua confiança em Deus, se você tiver o Espírito Santo, se você tiver a presença dele dentro de você, pode vir o problema que vier, pode vir a luta que vier, a dificuldade que vier. Isso não vai fazer você retroceder, cair. Por isso que eu afirmo, quem tem o Espírito Santo não tem depressão, não fica depressivo. Não, pelo contrário, sofre. Mas quando chega a hora de deitar, nós colocamos tudo diante de Deus. E mesmo diante daquela tribulação, a gente recebe a paz dentro da nossa alma. E a gente sabe que aquilo vai passar. A gente sabe que aquilo é temporário. Essa é a confiança em Deus. Essa é a esperança que é depositada em Deus. Por isso você não pode desistir. Por mais difícil que esteja a sua situação, o pior que seja a fase que você esteja enfrentando, se você se apoiar em Deus e confiar nele, ele não vai te desamparar, ele vai te honrar e ele vai te abençoar. Amém? Você crê nisso? Vamos orar. Querido Deus, meu Pai, eu oro por todos, para que aonde a Tua palavra chegue, que chegue também esperança. Para essa pessoa que está desanimada, aflita, angustiada, e que o Senhor venha levantar ela, levantar o Teu povo, Teus filhos, e fazer resplandecer a Tua luz. Eu abençoo a vida de cada pessoa, determino a bênção, a vitória, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. É aquele que crê, diga amém, e graças a Deus. Você crê? Então é isso, é confiar. Compartilhe o máximo que você puder, para que mais gente possa ser abençoada também, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus e que Ele possa te dar a paz e prosperar os seus caminhos.